Bom, e o papel da FUNAI nos processos de demarcação de terras indígenas após a aprovação da lei do marco temporal foi tema de audiência pública no Senado. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária quis saber o que está sendo feito para que a recente norma seja cumprida. O Gustavo Schwab e o Alex Fernandes acompanhou os debates e conta tudo pra gente. Em reunião lotada, representantes do Ministério da Justiça, FUNAI e autoridades municipais, como o prefeito de alguns municípios, debateram os protocolos adotados pelos órgãos federais para garantir a aplicação do marco temporal. O pedido de audiência pública foi de autoria do senador Sérgio Moro. Existe uma certa insegurança jurídica nos campos e nas cidades a respeito dos processos de demarcação de terra indígena envolvendo a aplicação da lei do marco temporal. Isso tem gerado algumas situações no país todo, mas em particular no oeste do Paraná, bastante insegurança nas regiões de Terra Rica e Guaíra. O procurador jurídico da Federação de Agricultura do Estado do Paraná, Klaus Kunen, ressaltou que o marco temporal correu o rito constitucional. Por isso, as invasões em Terra Roxa e Guaíra, no Paraná, não se encaixam na nova lei. Traz à luz da nossa discussão do que diz respeito ao marco temporal que os indígenas não ocupavam, né, essa área em 1988. No começo do ano, o município de Guaíra viu as tensões entre indígenas e produtores se intensificarem. 4 pessoas ficaram feridas. De acordo com o prefeito, o problema envolvendo as posses das terras vem de longa data. Eu preciso dizer que o direito de propriedade trata-se de uma cláusula pétrea da nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior. Eu percebo que nesse momento nós estamos vivenciando uma insegurança jurídica tremenda e que nós precisamos resolver. Nós defendemos o bom diálogo, nós defendemos a pacificação dessa situação. Atualmente, são mais de 500 terras indígenas homologadas e reservadas e passa de 100 as que estão em processo de identificação. De acordo com a FUNAI, a situação no oeste do Paraná não é definitiva, já que as terras passam por estudos técnicos e só depois será feito o processo de demarcação. A FUNAI não é regida apenas pela Lei 14.701. Todo o processo de regularização fundiária, como bem falou o doutor Matheus, tem um arcabouço legal que precisa ser todo ele observado. Em janeiro, a Força Nacional esteve no município de Guaíra para garantir a segurança e evitar novos conflitos. Com representação na reunião, o Ministério da Justiça informou que está atento às necessidades da região. Vem cumprindo também esse papel de atuar de uma forma a mitigar esses conflitos, né? É importante que a FUNAI, inclusive, passou décadas vinculada ao Ministério da Justiça, né? Então, o Ministério historicamente vem, né, e durante esse período houve muitas demarcações, né, e sempre se buscou que isso fosse feito de uma forma com essa mitigação, essa mediação de conflitos das variadas ordens. Parlamentares criticaram os protocolos e pediram providências por parte dos órgãos federais. Nós não temos ainda os processos adaptados para a Lei 14.701, então suspendam-se todos os processos. Se nós não temos a condição ainda, a FUNAI, de se adaptar à nova lei, que não faça. A quem beneficia a insegurança jurídica que nós temos semeado no Brasil a propósito dessa questão? Quid prodest, como dizem os advogados, né? Como a lei aprovada pelo Congresso Nacional está sendo aplicada pelo Poder Executivo. Eu acho que isso não é o caso do Paraná, é o caso, o Brasil todo precisa saber, né, como é que isso vai se dar. 80% das escrituras são centenárias, mais de 100 anos. Então nem vamos falar em Constituição de 88. Mas votou lá. Eu quero saber, porque deve ser de conhecimento, se o Supremo votou, vão tirar essas famílias, vão indenizar, porque as famílias estão desesperadas lá, tem gente que já se matou. A senadora Tereza Leitão reforçou a migração ao longo dos séculos e afirmou que os indígenas estavam nas terras de Guaíra em 1988. Os indígenas estavam, portanto, lá, na região de Guaíra, em 1988. Que é a data da nossa Constituição, conhecida como Constituição Cidadã, e que tratou dessa questão de um modo até
o ano passado ser retomado com a Lei 14.701.